Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse vídeo canal. Sobre falando aqui com vocês. Galera, temos novidades sobre o PSSA 2. Não é a data de lançamento dele ainda, beleza? Porém, nós temos aqui a patente do PSSA 2, né, que foi oficializada aí, pública, no dia 4 de fevereiro desse ano. Aí, esse site aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o Tech Gamers, eles disponibilizaram aí essa patente da Sony, mostrando data, mostrando tudo como funciona, né? Aqui você pode entrar, você vai ver a patente aqui, né? Ela foi patenteada pela Sony ali, né, no dia 29/7 de 2024 e foi tornada pública aí para todo mundo ver, né, no dia 4 de fevereiro desse mês agora do ano de 2026, né? Aí fala aqui sobre o que se trata, né, a abstraction aqui, no caso aqui ela fala tudo, né, sobre o que se trata, né, usar para treinamento de inteligência artificial, rede neural e tal. Então se trata do PSSA 2, aí tem todas as descrições, todas as coisas aqui, beleza? Enfim, né? Acabou aqui? Tá, beleza, não importa. Aí aqui eles falam um pouco, Sony patenteia avanço PSSA para eliminar quedas de FPS e reduzir a resolução interna em jogos. Mais ou menos, reduzir a resolução interna em jogos, não é bem assim que funciona. Vou explicar para vocês o que funciona aqui. Como é que funciona? Aí eles falam um pouquinho demais como vai funcionar aqui, tá? Beleza? Aí esse gráfico aqui, que é o que interessa para nós, beleza? É isso aqui que interessa pra gente, tá? Então eu vou trabalhar em cima desse gráfico aqui, eu editei esse gráfico, vou trazer para vocês agora, mas antes da gente continuar esse vídeo aqui, galera, eu quero pedir a vocês, se vocês podem deixar o likezão, deixar o comentário, seguir a página aqui, dar aquela moral pra gente. Aqui você vai ver notícias, né, sobre tecnologia nos games aí, sobre gráficos, sobre FPS, sobre teste, né, de como os jogos rodam nos consoles, beleza? Eu trago sempre pra vocês aqui, quem segue o canal aí já sabe. Então se você gosta desse tipo de tema aqui, para falar principalmente de consoles de videogame, segue o canal aí, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o PSSA atual, que assim você vai entender como é que vai. Vou tentar explicar, porque é meio complicado. Como vai funcionar o PSSA 2? Porque vai mudar bastante, tá? Vai mudar bastante a funcionalidade do PSSA. Então, vamos lá, galera. Vou trocar a tela aqui, beleza? Vamos lá. Aliás, não, peraí, não precisa. Aqui, ó, beleza? Eu editei aquele gráfico ali, que vocês viram, tá? Aí eu coloquei aqui mais ou menos as informações mais importantes, né, de como isso vai funcionar pra gente, tá? Como é que funciona hoje em dia o PSSA atual? Nós temos aí, né, um upscale por inteligência artificial que usa redes neurais, né? Então nós temos hoje o PSSA que funciona por FP16, né? Ele funciona por 16 bits de cálculos. É bem pesado isso, e ele funciona somente com FP16 bits, ok? Ou seja, o PSSA, digamos ali que ele trabalha com resolução interna ali de 1080p e faz esse upscale para 4K, beleza? Então ele consegue fazer isso mantendo, né, como se você tivesse ali perto de um 4K nativo. Ele faz esse upscale sem perder qualidade na imagem, beleza? Então ele funciona assim. Mas exemplo, você está numa cena muito pesada no jogo, tá? Usando o PSSA. Então ele está em 1080p, é a resolução base que ele vai funcionar. Você chegou numa cena ali onde tem muita explosão, muito NPC, muita coisa acontecendo, e ele precisa, né, de cair essa resolução para poder manter os 60 FPS, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele está configurado para trabalhar em 1080p para trazer para você a melhor qualidade de imagem que ele puder, com pouca cintilação, com basicamente nenhum serrilhado, né? Ou seja, um anti-aliasing bem aplicado, com tudo funcionando direitinho para te dar uma imagem final perfeita. E ele faz isso, já cansei de mostrar aqui no canal isso também, vários testes aqui. Então ele não vai conseguir cair mais essa resolução, o que, que ele vai fazer? Ele vai continuar trabalhando ali no seu máximo, que é o FP16, e vai cair os FPS, ele vai dropar FPS para continuar mantendo aquela cena, ele vai manter a qualidade daquela imagem, mas o FPS vai cair. Tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é exemplo. Eu trouxe aqui o The Last of Us Parte 2, ok? Onde quando você faz FPS ali solto, né? Você bota ali modo 120, FPS destravado. Eu mostrei o PlayStation 5 base que, né, não usa, ele usa ali o TAA, né? Não quero estar enganado, eu acho que é o TAA. Já no PlayStation 5 Pro ele usa o PSSA, ou seja, no PlayStation 5 base ele passa de 100 FPS. No PlayStation 5 Pro ele fica a 80 FPS, ele não consegue superar os 80 FPS, ou seja, ele tem uma limitação de 80 FPS. Por quê? Exatamente por isso, ele vai esbarrar naquela qualidade de resolução interna que ele vai fazer, e ele vai fazer aquele upscale da imagem, porém ele não vai conseguir subir, ele não vai conseguir ir acima daqueles FPS, porque ele não vai conseguir baixar a resolução interna para poder soltar o hardware, para poder fazer com que a GPU não trabalhe no seu máximo. Então,
ele se limita a 80 FPS, ele vai manter aquela qualidade de imagem fixa, mas vai se manter a 80 FPS, enquanto o PlayStation 5 Pro vai ficar variando. O PlayStation 5 base, ele vai fazer uma variação de imagem, porque ele não tem o PSSR, ele não tem uma limitação, ele vai cair ali para 500p, 700p, o que precisar cair para poder manter os FPS mais alto possível. É basicamente isso que acontece, tá? Então tá explicado aqui, eu espero, como funciona o PSSA 1. Como vai funcionar o 2? Agora nós vamos entrar aqui de como vai funcionar segundo a patente da Sony, ok? O PSSA 2 ele vai funcionar por quantização em tempo real. O que ele vai fazer? Ele não vai baixar a resolução interna, ele vai trabalhar internamente com a quantização. Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a técnica dele internamente de como ele vai processar aquela imagem. Hoje nós estamos trabalhando com FP18, ou seja, se precisar, exemplo, aquela imagem está em 1080p, certo? Aí naquele ponto ela pesou para a GPU, no lugar de cair FPS, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com a técnica de cálculos mais simples, ele vai sair do FP16 bits e vai calcular com int 8. Vai fazer o quê? Ele vai continuar em 1080p, ele vai mudar a técnica de cálculos dele, porque o FP16 ele trabalha com números, pontos, vírgulas. Já o int8, para simplificar, ele trabalha com matemática mais simples, somente números sequenciais, entendeu? Então fica mais fácil para a GPU calcular isso. É basicamente isso. Então ela vai calcular de modo mais simples e mais rápido. E vai fazer com que aquela imagem continue com a qualidade boa, ela vai perder um pouquinho de qualidade na imagem, porém ela vai perder menos do que se você saísse de 1080p e caísse para 720p. É basicamente essa a ideia da Sony. E se pesar ainda mais naquela cena e precisar manter os 60 FPS, ele vai cair e vai fazer esse cálculo com int 4, vai fazer esse cálculo a 4 bits, ele vai cair para cá, tá vendo? Então ele vai trabalhar internamente com quantização em tempo real. Ele mesmo vai fazer esse ajuste de como fazer o cálculo daquela resolução. Só que ela vai manter sempre aquela resolução, ele não vai cair a resolução, ele vai manter aquela resolução que está ali para fazer esse cálculo e manter isso a 60 FPS. Ou seja, no The Last of Us que eu mostrei para vocês ali, como nós temos a limitação do 80 FPS hoje, provavelmente, quando tiver o update, né, do novo PSSR, esse que nós estamos falando aqui, nós vamos conseguir passar do 100 FPS. Por quê? Ele não vai mais precisar trabalhar com FP16, que é o que nós temos aqui. Ele pode cair para int 8 e pode cair para int 4, fazendo com que o FPS suba, mantendo aquela qualidade de imagem a melhor que ele puder fazer, e vai subir os FPS porque ele vai soltar a GPU, ele vai dar menos trabalho para a GPU. A GPU vai trabalhar de um modo mais simples, mais leve e vai conseguir manter a taxa de FPS mais alta. É basicamente isso que o PSSA 2 vai fazer. Eu espero ter conseguido explicar para vocês com esse gráfico aqui, mas galera, a mudança ela é bem interessante, tá? Não tem nenhuma técnica de upscale hoje em dia que trabalha desse modo aqui, ok? Nem mesmo o DLSS trabalha nesse modo aqui. Eu acho que isso vai ficar bom pra caramba, vai funcionar muito bem. A ideia da Sony é muito boa, tá? A ideia do PSSR ela já é muito boa. Eu acho que vai mudar bastante, mas o que vai mudar mais no PSSR agora, na minha questão, é a questão de manter, né, os FPS, porque nós temos quedas em alguns jogos no PSSR exatamente por essa limitação que ele tem de ter que trabalhar sempre no máximo, tá ligado? Então pesa a GPU do game. Agora não, agora ele vai ter essa opção de soltar a GPU, de fazer com que a GPU escolha, né, como trabalhar, certo? Então o PSSR ele vai escolher o melhor modo de calcular para fazer aquele render da imagem, fazer o upscale da imagem internamente, ele vai calcular. Como que ele vai fazer isso? Ele mesmo faz esse cálculo sem precisar baixar a taxa de resolução interna, ou seja, você não vai perder tanta qualidade na imagem. Como eu falei antes, é melhor que ele mantenha 1080 e calcule isso de um outro modo do que ele cair de 1080p para 500p, para 720p, que vai deturbar a tua imagem para manter os FPS. Então, a ideia é muito boa, eu acredito que isso aqui vai funcionar muito bem, né? Porém, eu acho que a maior vantagem que isso vai dar para a gente aqui no PlayStation 5 Pro é a taxa de quadros, mantendo a taxa de quadros mais fixa, e jogos que rodam acima de 60 FPS, você vai ter na maioria dos jogos ali, beirando 100, 120 FPS, com a melhor qualidade de imagem possível, em 4K, 1440p que seja, mas eu acho que, né, aqui a vontade é manter, né, aquela resolução de saída ali em 4K com a melhor qualidade de imagem possível, tá, galera? E eu acho que eles vão conseguir fazer isso sim. Tô curioso para ver aqui como é que vai ser a execução do PSSA 2, tá? Eu tenho algumas imagens gravadas aqui, guardadas, de vídeos que eu fiz do PSSA 1. Quando ele for lançado, eu vou trazer vídeos aqui comparando
como é que era antes e como vai ficar depois, principalmente taxa de quadros, beleza? Acima de 120 FPS. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, não deixa o comentário, me fala aí se você conseguiu entender o que eu expliquei, porque eu tentei fazer o meu melhor. Juro pra vocês, porque é meio complicado isso aqui, beleza? Mas enfim, tamo junto, um grande abraço pra vocês, fui.